Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia para a gente dar sequência aqui no canal da nossa paróquia, TV Aparecida Ilha, aqui no YouTube. Para a gente dar sequência à novena que nós estamos realizando a São Pedro no próximo dia 28 de junho, dia de São Pedro. Nós teremos uma missa celebrada na nossa paróquia às 8 horas da manhã. Estão todos convidados para assistir através das redes sociais. Hoje nós estamos rezando de uma forma especial pela unidade dos cristãos. Nós estamos rezando em comunhão com algumas pastorais, a iniciação cristã, o batismo, a crisma, a catequese, a pré-catequese infantil. Estamos rezando em comunhão com o EJR, Encontro de Jovens Resgate, os grupos de oração das capelas, Capela de Nossa Senhora de Fátima e a Capela de São Sebastião e São Pedro, e o grupo de oração da Matriz Nossa Senhora Aparecida, e em comunhão também com a Pastoral Familiar. Eu sou Eduardo Boac, eu sou seminarista da nossa paróquia, sou eu que vou dar sequência hoje nesse quarto dia da novena. Faremos uma breve meditação sobre a Palavra de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia para a gente poder dar sequência nessas meditações diárias. A cada dia a gente está meditando um versículo ou um pequeno trecho das cartas de São Pedro. Hoje nós vamos ler a primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículos 8 até o 12. Nós vamos nos ater principalmente no versículo 8, que vai ser o centro da nossa reflexão, mas nós leremos, então, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 8 até o 12. Você pode abrir a sua Bíblia para a gente poder fazer a leitura junto. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e humildes de espírito. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, ao contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, isto é, para serdes herdeiros da bênção. Com efeito, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua prece. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Então, meus irmãos, nós estamos hoje no quarto dia da nossa novena. Rezamos pela unidade dos cristãos. E essa palavra que nós lemos hoje, esse pequeno trecho de uma das cartas de São Pedro, nós podemos contemplar um pouquinho essa unidade que São Pedro exorta para que os fiéis tenham, para que os fiéis daquela época sigam as suas palavras, através de todo o ensinamento que ele foi adquirindo, que São Pedro foi adquirindo ao longo de sua vida, nos contatos com o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que ele foi aprendendo e absorvendo, e através da unção do Espírito Santo, depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre todos os apóstolos, revelando a verdade, abrindo o coração dos discípulos para que eles contivessem no seu interior a verdade,
a verdade, a palavra de Deus. Então, essa exortação São Pedro vem trazer para nós hoje. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, ou seja, sejamos todos de um só coração e uma só alma. A comunidade toda, todos os tipos de comunidade, em todos os âmbitos dos nossos relacionamentos, dentro de casa, com a família, ou no seu trabalho, nos seus estudos, na escola ou na faculdade, em todos os lugares, para que nós sejamos um coração e uma só alma, um coração e uma só alma, com o nosso objetivo e o nosso objetivo da nossa vida sempre centrados em Cristo, né? Sede todos unânimes, compassivos, cheios de amor fraterno, cheios de sentimento de fraternidade, para que nós possamos honrar a todos os nossos irmãos, amar a todos os nossos irmãos, né? Para que nós possamos estar em comunhão com todos eles, respeitar, ter o carinho que cada pessoa merece receber, né? E a gente pode introduzir aqui nessa parte o tema da dignidade humana, que todos têm a sua dignidade, todos têm uma grande dignidade, né? Não existe diferença entre um e outro, entre A e B, não existe diferença. Todos os seres humanos são igualmente amados por Deus, né? São igualmente especiais para Deus, são queridos, desejados por Deus, né? Então não existe motivo para nós termos essas diferenças de tratamentos entre os nossos irmãos, para que nós possamos então honrar a todos os nossos irmãos, amar a todos os nossos irmãos, termos um coração cheio de amor fraterno, cheios de sentimentos de misericórdia e humildes de espírito, né? Para que sejamos misericordiosos e humildes de espírito. É interessante que nesse trecho, só nesse pequeno versículo, São Pedro já faz um resumo para a gente, um breve resumo, uma citação do trecho do Sermão da Montanha, onde Jesus estava pregando lá no topo da montanha, e ele fala: bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os justos, os misericordiosos, e assim Jesus vai ensinando. E São Pedro traz para a gente, reafirmando, exortando novamente para que sejamos assim, para que sejamos como um coração e uma alma, unidos, com amor fraterno, misericordiosos, para que nós possamos perdoar os nossos irmãos quantas vezes forem necessárias, né? Misericordiosos, humildes de espírito, humildes, modestos, humildes de espírito, nesse sentido de sermos modestos, de sermos caridosos com os nossos irmãos, né? São Pedro continua: não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, isto é, para serdes herdeiros da bênção. Com efeito, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Aquele que deseja ter dias felizes, aquele que deseja ser feliz, ser alegre, ou seja, aquele que deseja no final da sua vida encontrar a salvação, para que a gente esteja com Deus, em comunhão com Deus, e temos a alegria eterna, para que nós possamos estar diante do belo, diante da alegria eterna, diante do amor, né? Devemos guardar a nossa língua, guardar o nosso corpo, guardar as nossas vontades, domar as nossas vontades, através da nossa inteligência, porque nós somos seres de alma e espírito, e a nossa alma nos dá a inteligência, e assim com a inteligência a gente pode domar a nossa vontade, domar os nossos impulsos, guardar a nossa língua, o nosso corpo do mal, né? E guardar os nossos lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e siga,
porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua prece. Porque o Senhor então está atento ao oculto do nosso coração. Nosso Senhor está atento aos nossos atos menores, os mais pequenos, os mais humildes, os mais simples. Quando a gente acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, né? Existe esse jargão, Deus está vendo. Então, para que possamos buscar essa retidão, essa vida cristã justa, né? Os olhos do Senhor estão atentos sobre os justos e seus ouvidos atentos à sua prece. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. É interessante a gente traçar um paralelo, que quando nós estamos em situação de pecado, nós estamos virados. Antes de praticar o pecado, nós estávamos olhando para Deus, olhando para o belo, olhando para... confrontando o amor, confrontando a Deus. Quando nós praticamos o pecado, nós damos a volta e tiramos a nossa atenção, tiramos o nosso olhar de Deus. Nós passamos a enxergar então o mal, nós passamos a enxergar o demônio, podemos assim dizer. E por isso a necessidade de buscarmos, de termos o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, para que nós possamos, através desse sacramento, voltarmos o nosso olhar para Cristo, voltarmos o nosso olhar para Deus, para que Ele seja o centro das nossas vidas, não é? E aqui São Pedro fala, o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Ele deixa de enxergar os que estão em situação de pecado, os que praticam o mal. Mas esse trecho não está aqui para nos desesperar, né? Porque todos nós somos pecadores, mas Deus foi quem nos criou, Ele sabe do que nós fomos criados, Ele sabe da nossa natureza humana e Ele entende, mas Ele quer dos nossos corações a intenção de buscar, a força de vontade de correr atrás, de domar as nossas vontades, o nosso corpo. É isso que nós devemos dar para Deus. A força de vontade de ir buscar a reconciliação, buscar a penitência, e a força de vontade de não cair, a intenção de não cair mais em pecado. Então, voltarmos os nossos olhares para Deus, para que Deus seja o centro das nossas vidas. Amém? Vamos fazer então agora a oração desse dia de hoje para a novena de São Pedro. Glorioso São Pedro, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo, e eu me glorio de ser vossa ovelha, de ser vosso filho. Por isso vos peço esta graça. Neste momento você pode fechar os seus olhos, coloca a sua intenção, a graça que você está pedindo nesses dias de novena, para que nós coloquemos nas mãos de São Pedro, para que ele interceda pelas nossas intenções, as intenções dos nossos corações, e leve as nossas orações a Deus. Interceda por mim ao Espírito Santo, para me ajudar neste momento que tanto preciso. Que o Senhor Deus ilumine a sua santidade e conduzindo-o sempre para a verdade, para que seja guia seguro do rebanho que lhe foi confiado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós então rezamos este 4º dia da novena. Continuem acompanhando nos próximos dias os nossos irmãos seminaristas que vão estar aqui para conduzir a novena. No dia 28 de junho, então, às 8 horas da manhã, nós vamos ter a transmissão da Santa Missa pelo dia de São Pedro, né, que nós vamos estar encerrando a nossa novena. Acompanhem as nossas redes sociais da nossa paróquia, estejam atentos aos eventos, aos acontecimentos da nossa arquidiocese, o que vai ser também posto através das nossas redes sociais, aqui no YouTube, esse canal TV Aparecida Ilha, ou lá no Facebook, o perfil da nossa paróquia. Acompanhe as transmissões das nossas missas, que estão acontecendo todos os dias, né, nos seus horários. E no dia 28 de junho, então, nós finalizamos a nossa novena, todo mundo junto, às 8 horas da manhã. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, até a próxima. Meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.